Abrindo o culto desta quarta-feira, convidando você, meu irmão, minha irmã, aquietando o seu coração, a sua mente. Nós estamos no meio da semana, esse mês está se expirando também. Vamos entrar em dezembro, terminando este ano e começando o ano que vem, né? Sei lá eu como, nesse mundo doido, nesse país em que tudo muda tão de repente, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar o Senhor, glorificar o Senhor pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua santidade, pedir que o Senhor continue cuidando de nós, né? Porque a gente sabe que quanto mais se aproxima dos últimos dias, dos últimos dias que eu me refiro, do arrebatamento da igreja, né? Que na verdade não são os últimos dias, mas a igreja vai ser retirada daqui, pessoas irão, pessoas ficarão, e aquilo que já é difícil hoje vai ficar insuportável. A nossa esperança a nossa bendita esperança, Senhor, é o Senhor vir buscar a sua noiva. Não a casa de oração, é a noiva do Senhor. É isso que a gente espera, até com uma certa ansiedade santa. Então eu peço que o Senhor continue nos sustentando em todas as nossas fraquezas, perdoando, Senhor, os nossos pecados. Eu gostaria de não precisar hoje pedir perdão, mas com certeza eu já pequei. Perdoa-nos, ó Deus. Livra-nos da mentira e fala conosco. Esta é minha oração. E não a faço só por mim, mas faço por todos aqueles que já estão e estarão conosco. E oro sempre no nome do nosso Senhor e Salvador, teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje eu vou trazer alguns esclarecimentos. Eu sei que a maioria já sabe, mas Deus é tão bom que Ele tem levado estes cultos que a gente realiza aqui toda manhã, tem levado para muita gente do Brasil, algumas pessoas até de fora do Brasil têm acompanhado. Tem acompanhado pelo YouTube. Então hoje eu quero que você entenda algumas coisas bíblicas. Quero que você hoje, por causa disso que o título é Esclarecendo. Desde a rua Azusa, lá em Los Angeles, Califórnia, ano de 1906, desde que houve aquele evento lá, e aquele evento é que fez surgir o pentecostalismo no mundo. A partir deste evento,
um grande número de cristãos, eu não sei se é a maioria, mas um grande número, um número substancial de cristãos, pelo menos de pessoas que dizem ser cristãs, passaram a dar uma importância muito grande a sinais e maravilhas que se dizem sobrenaturais. Eu quero esclarecer para você que aquilo tudo que aconteceu na Rua Azusa, tem pregação minha aí sobre quem estava lá, etc e tal. É só procurar aí no YouTube que tem. E isto que aconteceu lá, né, com algarávias onde todo mundo acabou dizendo que eram línguas, né? Aquilo fez com que grande parte da igreja que não aderiu a este movimento endurecesse os seus corações com relação à intervenção sobrenatural da parte de Deus nesses dias que a gente vive. E aí criou-se uma divisão, porque até então não existia, na igreja. Os pentecostais e os tradicionais. Uns crendo que os dons do Espírito Santo continuam ativos, e outros crendo que nem todos os dons estão ativos. Não sei se você se incomoda que eu tome um cafezinho aqui. Se alguém se incomodar, eu paro, apesar de estar no finalzinho, tá? Eu acho que não, mas se alguém se incomodar, por favor, diga, eu me incomodo, eu acho que não fica bem, eu paro. O problema, meu irmão e minha irmã, e eu quero que você entenda isso, por causa disso que eu quero esclarecer. O problema é que este grupo de cristãos que a partir de 1906, gente, isso é história, viu? Isso daí você encontra em qualquer lugar aí. Esse grupo de cristãos passou a acreditar, sem qualquer análise crítica, o que eu estou dizendo é assim, sem nenhuma verificação, nesses tais sinais, sem nenhum tipo de exame Obrigado, querida Elis. Sem nenhum tipo de exame usando a Bíblia. Então, esse grupo, chamado de pentecostais, passou a aceitar tudo, sem examinar a Bíblia. E fez com que surgisse um outro grupo, que, peraí, não, vamos olhar na Bíblia aqui para ver se isso é assim mesmo. E o maligno ama uma confusão, né? E você vê como é que é a mente de Satã.
Olha quanta coisa a gente vai estudando, falando disso daqui. Satanás usou aquilo ali para dividir a igreja. Então, a partir daí, a igreja ficou dividida em pentecostais e tradicionais. E essa divisão foi aumentando, né? Nos dias de hoje nós temos os neopentecostais, os pentecostais, os carismáticos na igreja ICAR, porque a mente de Satã é de muitos anos, né? E o homem, infelizmente, não vê esse tipo de coisa. Então, hoje as pessoas ficam procurando profeta. A maioria, gente, eu sei que você não faz isso, mas a maioria procura. Procurar um profeta é a mesmíssima coisa que procurar uma cartomante. Igualzinho. Não, mas é igual. Porque a gente precisa entender que existe 3 tipos de profecia. E as pessoas não têm esse entendimento. E esse entendimento é escondido mesmo para que se continue a mentira. Para que gente continue enriquecendo, etc. e tal. A primeira profecia é a carnal. A segunda profecia é a demoníaca. E a terceira profecia é a divina. É esta que está na Bíblia. Se ela está na Bíblia, nós temos que procurar onde? Na Bíblia, né? É o que menos todo mundo faz. Então sobra o quê? A carne, a emoção e a diabólica, que é o que as pessoas procuram e é o que acontece nessas profecias. Os milagres que essa gente aí apregoa, primeiro a gente precisa entender que milagre na vida de um cristão é um presente de Deus. Milagre é um dos modos que o nosso Senhor tem de abençoar os seus filhos. Se um cristão não vê na sua vida milagres, não tem problema nenhum, não quer dizer que ele não é cristão. Porque Deus também nos abençoa de modos menos óbvios. O milagre é um negócio óbvio. O sujeito era paralítico, olha, tinha a perna bem fininha porque estava atrofiada e ele começou a andar. Isso é raro, isso a gente não vê. Isso não mostra. Deus não está controlando, ou melhor, Deus não é controlado pelas circunstâncias, e muito menos pela nossa compreensão. Essa história, você diminui Deus, ninguém diminui Deus, isso é balela. Ninguém controla Deus. Eu creio que você já ouviu, nosso Deus é grande e vocês fazem o Deus menor. Isso tudo é conversa, tudo são
né, o italiano diz parole, quer dizer, palavra, só assunto, não é verdade, porque Deus não é controlado por circunstâncias. Na última ceia do nosso Senhor Jesus, que você pode ler aí, eu estou pegando esta passagem para usar, João capítulo 14, versículo 11. João, Evangelho. Quando não fala nada é sempre Evangelho. Se for uma carta é primeira, segunda ou terceira, no caso de João. Jesus diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Jesus fez as mesmas obras que Deus Pai. Claro, ele era Deus. Ele era o próprio Deus Pai, naquele momento, na figura de um ser humano, no corpo de um humano. Isso é claro, né? Então Jesus aqui em João capítulo 14, versículo 11, ele está chamando os seus discípulos a usar os sinais milagrosos que ele realizou como Deus, como um meio para que os seus discípulos entendessem e aceitassem que ele era um com o Pai. É isso que ele está dizendo aqui em João 14, 11. Se vocês não acham que eu sou um com o Pai, porque eu estou falando que eu sou, então que vocês achem porque eu estou fazendo as mesmas obras que ele faz. É isso que ele está dizendo. E ele implicou que seus discípulos não precisavam desses sinais. Mas se eles quisessem usar para este propósito de entender que Jesus é Deus, eles podiam fazer isso. Isto é entendimento bíblico. Que infelizmente, mas infelizmente, nem essas grandes denominações nas suas várias subsedes, tem. Infelizmente, não tem. As pessoas são ensinadas a exigir milagre, a receber profecia. Isso está errado, isso não é correto, porque é mentiroso. E quem acredita nisso se envolve nesta mentira. Tem verdades da Bíblia que são difíceis da gente aceitar, porque a gente se acostumou com essas mentiras e elas já passaram a ser verdade. Você pode ver que todo mentiroso pode observar. Na mentira dele tem sempre uma coisinha lá que é verdade. Porque se for só mentira, aí fica muito evidente. Então sempre tem umas pitadinhas de verdade. Os cristãos que precisam de sinais e maravilhas na sua caminhada com Deus, eu não posso afirmar isso porque seria uma leviandade minha. Por causa disso eu vou colocar assim no condicional. Ou melhor, vou colocar no campo da suposição. Esses cristãos que se dizem cristãos, que são cristãos assim, nominais, né?
que precisam de sinais, que ficam buscando sinais e maravilha, profecia e não sei o quê. Eu vou ver aquele pregador, eu vou ver aquele profeta, não sei o quê. Muito provavelmente não são nascidos de novo. Eu não posso afirmar isso. Eu não sou Deus. Mas eu posso colocar esta suposição. Muito provavelmente não são nascidos de novo. Então, uma das muitas coisas que a gente perde, olha só, quem é nascido de novo, verdadeiramente, uma das coisas que a pessoa perde é esse desejo ardente por sinais. Porque isso está escrito na Bíblia, isso que eu estou falando. Isso não é coisa assim, hoje ele acordou com vontade de falar isso. Não é isso, está escrito na Bíblia. Se você abrir aí, pode abrir. Romanos 1,17. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E Hebreus capítulo 10, versículo 39. Olha, achei 3 passagens falando a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Se é pela fé, não é através de sinais e maravilhas. Não preciso ver nada. Não preciso ouvir profecia do fulano, do beltrano. Não preciso ver o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar. Não preciso ver. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O que a gente precisa entender, e muito rápido nesses últimos dias, porque os últimos dias, meus irmãos, é tão evidente, né? Se a gente não se apressar em entender, não vai dar tempo. Uma fé que necessita de sinais, uma denominação que vive em função de sinais, não tem fé verdadeira, não é uma fé verdadeira. Isso também está escrito na Bíblia. É que a gente precisa lembrar do que a gente lê. E a gente precisa ler para lembrar. Se você abrir agora em João, capítulo 20, versículo 29, eu sei, meu irmão, olha, por favor, eu sei que quem está com dor quer que a dor vá embora. Quem tem uma doença quer que a doença desapareça. Quem tem um parente sofrendo quer que ele fique, eu sei disso, quer que ele fique curado. Mas não é assim que esse mundo funciona. Cristianismo não é mágica. E aqueles cristãos maduros que não precisam de sinais porque têm uma fé verdadeira, né, estão seguindo aquilo que Jesus falou em João 20, 29. Jesus falando para Tomé, porque me viste, Tomé, creste. Agora, bem-aventurados os que não viram e creram. Você viu Jesus? É claro que não. Só aquela mulher lá que diz que passeia com... Ela é turista, né? Para ela, Jesus tem uma agência de viagem. Leva ela para o céu, para o inferno, não sei para onde. Entendeu? Ninguém viu Jesus. Nenhum de nós viu. Mas a gente crê. Então Jesus disse, olha, ô Tomé, você viu, você crê porque você viu. Agora, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram.
Então nós somos bem-aventurados, porque a nossa fé não está baseada no que o fulano está falando, Beltrano, está baseada porque nós cremos naquilo que a Bíblia fala. E o apóstolo Paulo faz duas referências à fé. Eu achei duas, talvez faça 3, 20, 30. Eu achei duas, ora. Eu achei uma em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 também. Talvez até, se a referência estiver errada, depois vocês me avisam que eu corrijo. Paulo falando para Timóteo sobre a fé verdadeira, a fé não fingida. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que só existe... Olha, a gente precisa falar isso. E quando eu digo isso que eu vou dizer agora, mais uma... Eu não estou... Gente, longe de mim querer me engrandecer, não é nada disso. É só alertar você para essa coisa que existe por aí. É trazer um alerta para isso. Aqui você não vai ouvir em igreja nenhuma. Nessas denominações aí, você acha que eles vão falar o contrário do que eles fazem? Existe somente um sinal na Bíblia em que os cristãos são chamados a acreditar. Um sinal só. Pode revirar a Bíblia. Pode. Se você achar, por favor, manda para mim. Porque aí eu preciso falar, olha, eu achei só um, mas o nosso irmão, a nossa irmã achou isso aqui também. Sabe qual é o único sinal que Jesus diz que a gente precisa acreditar? Vou deixar você pensar um segundinho aí. Abre sua Bíblia. Só esse sinal eu achei na Bíblia, Jesus dizendo que a gente precisa acreditar nele. Olha só, como sinal é um negócio... Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40. Olha o que Jesus... É o único sinal que ele disse, vocês precisam acreditar nesse sinal. Não se esquecendo que ele falou isso antes de tudo acontecer. Então isso ainda era um mistério quando ele falou. Mas ele lhes respondeu, João 12, 39 e 40, e disse... Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sinal da ressurreição. Esse é o único sinal. É o único sinal que Jesus diz. Vocês precisam ter atenção nele. Jesus ressurreto. É isso que ele está falando aqui em Mateus 12, 39 e 40. Não se esqueça que quando ele falou isso não tinha acontecido. Ninguém sabe. Mas como? Jonas ficou lá na barriga do peixe, depois foi vomitado na praia e tal.
Nós já sabemos, porque tudo já aconteceu. Entendeu? Então quem fica aí atrás de... está correndo atrás do vento. Está enxugando o gelo. Quer que eu diga? Mas está ensacando fumaça. Nós temos, irmãos e irmãs, como cristãos maduros, né? Porque ninguém mais aqui é menino na fé, né? Pode ser que uma ou outra pessoa, mas vai crescer também. A gente tem que ser subserviente à palavra de Deus, não ao que o profeta está falando, nem aquilo que você está vendo. Mas eu estou vendo, como é que eu não vou acreditar? Você está vendo o que querem que você veja. Quando você vê um filme, você vê coisas absurdas, né? Você acredita, não? Você sabe que é um filme. Mas você está vendo aquilo que o diretor do filme quer que você veja. Então a gente precisa ter muito cuidado nos dias de hoje. Nenhum ser humano, a não ser que você esteja vendo aquilo que querem que você veja. Presta atenção. Nenhum ser humano realiza milagre. Milagre é um presente dos céus. Acontece? Claro que acontece, é lógico. Ninguém está negando aqui milagre, maravilha, não, de jeito nenhum. Mas é um presente do céu, é isso que nós precisamos ter o discernimento. E é dado pelo Espírito Santo de Deus. Somente Ele, o Espírito Santo, realiza milagres e sinais. E ele faz isso para o santo propósito do Senhor. E já de um tempo a esta parte, daqui para frente, o maligno falsifica mesmo. Tudo é falsificado hoje. Tudo é falsificado neste mundo. E numa extensão em que a gente não compreende plenamente. Porque muita coisa é falsificada e continua acontecendo como se não fosse. Os sinais e as maravilhas da mentira vão aumentar exponencialmente. Quer ser, atenção nisso, hein? Quer sejam produzidos por meios sobrenaturais ou por tecnologia. A gente falou aí há um tempo atrás sobre a inteligência artificial. Falei já. Aqui, foi dia 27 de outubro que eu falei, foi uma segunda-feira. Então, muito cuidado. E pode também esses falsos milagres serem produzidos por uma junção, por um acasalamento de coisas sobrenaturais e coisas tecnológicas. E aí o negócio é impressionante mesmo. E isto vai, eu não sei se isso é hoje, amanhã, daqui 10 anos, mas eu estou dizendo, no decorrer do tempo. Isso vai causar um impacto ainda maior, mais profundo, nessas pessoas que ficam aí, em cima do muro. Um dia desce de um lado, outro dia desce do outro, né? Tem até
personalidades desse país aí. Ontem eu falei, acender uma vela para Deus e uma para o diabo, né? É ficar em cima do muro, cada dia está de um lado do muro. A pessoa fica lá sentada em cima do muro. Quando é conveniente, ele desce para um lado. Agora deixou de ser conveniente, agora ele desce para o outro. Daí ele sobe e fica em cima do muro de novo, você entendeu? Está cheio de personalidades aí, políticas, etc. O nosso acompanhante aí, né? Nosso cultuador a Deus aqui entende muito bem isso aqui que eu estou falando. Que ficam aí, de um lado ou do outro do muro. E este impacto causado, por causa disso que é perigoso procurar esses profetas de faz de conta aí. É perigosíssimo isso. Porque vai deixando você sem base para crer. Porque você vai estar crendo em mentiras. E essas mentiras não vão acontecer. Porque existe cristão professo, guarda bem esse termo, porque você tem que saber que tipo de cristão você é. Existe aquele cristão nominal, aquele que diz que é cristão. É o nominal. Aqueles que vão na igreja, com a Bíblia embaixo do braço, pula, canta, grita, sai chorando, aí encontra a irmã, o irmão lá fora, o culto foi uma benção. A palavra hoje falou comigo. Isso é tudo cristão nominal. E existe o cristão professo, aquele que realmente é cristão. Os nominais não serão retirados daqui no arrebatamento. E vão continuar aqui, né, maravilhados com tudo que vai acontecer. Porque depois do arrebatamento, a mentira vai ser só mentira. E eles vão ficar maravilhados. Eles vão acreditar que eles não foram arrebatados, porque eles fazem parte de um grupo que vai fazer esta terra ser diferente. É isso. Né? Quando você vê essas copy da vida aí, você botou reparo ali, qual o papo que rola lá? Que eles vão mudar o mundo e que vão fazer isso. Pode fazer o que quiser. Pode levar tudo quanto é carro, moto, navio, tudo para o ferro velho, acabar com tudo, que o mundo vai continuar poluído. E sem poluição também não vai adiantar nada, porque chegará o dia em que esta terra vai queimar e os elementos vão se abrasar, como diz Pedro. Não adianta copy, não adianta essa bobagem aí. Não sei quantos milhões jogado no ralo. Porque quem deveria estar aqui e que manda mesmo, não veio. Não veio. Então, por que a gente fala? Outro dia o irmão, pastor, me ajuda aqui no dom de línguas, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu mandei para ele, olha, a base para o dom de línguas é Atos 2. Pronto. É a base. Acabou. E essas pessoas que foram treinadas a acreditar, por exemplo, nas línguas, na sua grande maioria, pentecostais, neopentecostais e carismáticos, são e serão presas fáceis. Até hoje são presas, né, desses que afirmam ter uma palavra vinda de Deus. Ora, para você saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus, é só você abrir a Bíblia. 1 Coríntios 14 fala direitinho ali, né?
acontecendo? Não. Então acabou. Pronto, fim do papo. Pega a sua bíbliazinha, põe embaixo do braço, vai para sua casa. Mas ninguém está disposto a seguir 1 Coríntios 14. A maioria busca esse tal desse dom de línguas, aí, que não é dom de línguas coisíssima nenhuma, sem considerar nada do que a Bíblia fala sobre o assunto. E se abrem, que nem paraquedas, como diria meu pai, né, para um espírito enganador. É isso que acontece. Olha, para eu falar isso, eu estou usando como base Atos 2. Pronto, acabou. É só você ler lá, Atos 2, ler lá o que foi o dom de línguas na festa de Pentecostes. É isso que acontece hoje? Não. Então, estão com um espírito enganador. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo estourou. Infelizmente, no fim dos tempos, milhões de indivíduos, sem saber, irão se abrir para essas entidades, para esses espíritos malignos. Não tem que brigar, meu irmão. É isso aí, está acabado. A pessoa aceita ou não aceita, é Atos 2 que é base para dom de línguas. Qualquer coisa que acrescentar ou subtrair a Atos 2 ali, não é nada, é mentira e acabou. A pessoa não precisa aceitar. Problema dela. Nós temos que levar e falar. Eu estou falando, olha, a minha base para dom de línguas é Atos 2. É isso que acontece? Não. Então é falso. Não, não é. Eu não vou discutir. Você quer discutir, você discute com Paulo. Com Lucas, né? Aí Atos foi escrito por Lucas. Então, após o arrebatamento, os cristãos verdadeiros e o Espírito Santo não estará na terra mais para restringir o mal. E outra, Edgar, você está certíssimo, irmão. Vai passar 2 minutinhos, gente. Edgar, está correto. Eu já falei aqui. Toda vez, e eu aqui digo, ache o contrário do que eu vou falar, toda vez que houve manifestação no dom de línguas na Bíblia, tinha um judeu perto. Todos os registros bíblicos sobre dom de línguas tinha um judeu. Porque o Edgar escreveu para o judeu crer de outras línguas e tal, né? Então, muito cuidado, principalmente nesses últimos dias. Que você, meu irmão, através da minha pouca sabedoria, tenha sido orientado um pouquinho mais para este tema tão importante nos dias de hoje e que, infelizmente, as igrejas denominacionais não têm interesse em levar para vocês. Deus amado e todo-poderoso, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos esclareceu hoje. Que tenhamos coragem, Senhor, em seguir exatamente aquilo que está na Bíblia, em todos os assuntos. Todos, mas principalmente naqueles que dizem respeito à nossa salvação. Essa é minha oração e a faço por mim e por todos os irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.